Pessoal, a gente vai fazer agora uma aula sobre o capítulo 6 da apostila. Ela é sobre adições algébricas, tá? A gente vai trabalhar com essas adições envolvendo os números inteiros relativos, né? Esses que a gente já vem trabalhando já faz alguns capítulos, tá? O que a gente já sabe até agora? A gente já sabe que quando o nosso número tem esse sinal aqui, esse sinal negativo antes do parênteses, o nosso número ele vai ter o sinal modificado, né? Então esse parênteses com negativo na frente muda o sinal do nosso número, e a gente já sabe que esse número que mudou o sinal, ele vira o oposto, tá? Então quer dizer que se o menos 4 ele está dentro do parênteses e lá fora tem um sinal negativo, quer dizer que esse menos 4 vai virar o oposto, ele vai virar o mais 4, tá? A mesma coisa acontece se ele for positivo. Então, se ele for mais 4 e ele aparecer dentro de um parênteses com o negativo lá fora, a gente vai fazer ele virar o oposto. Então, ele era mais, agora ele vai virar menos. Então, ele vai ser o menos 4. Tá? Além desse negativo aqui do lado de fora, a gente também já viu o positivo. Só que o positivo ele é diferente, tá? Quando tem um positivo aqui fora, a gente não muda o sinal, tá? Isso quer dizer que ele vai ficar do mesmo jeito, não vai ter nada de oposto, a gente não vai ter nenhuma mudança no nosso número, tá? Eu coloquei também dois exemplos aqui, ó. Se o menos 4 aparece no parênteses e lá fora tem o positivo, quer dizer que ele vai continuar do mesmo jeito. Então ele é menos 4, ele vai ficar menos 4, tá? Se o mais 4 aparece no parênteses com o positivo lá fora, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, é mais 4, ele continua mais 4. Tá? Então, o sinal negativo lá fora do parênteses muda o nosso número, tá? Faz ele ficar oposto. E se for o sinal positivo, aí a gente não vai mudar nada, tá? O número vai ficar do mesmo jeito. Ok? Isso aqui a gente já tinha trabalhado, só que isso vai ser útil para as nossas adições aqui, para esse capítulo 6, tá? Aí eu coloquei dois exemplos, ó. Eu coloquei dois exemplos para a gente poder calcular. A gente sempre vai trabalhar com essas adições algébricas em expressões e como que isso vai acontecer. Eu coloquei exatamente os mesmos números para a gente perceber isso, tá? E o que a gente vai ver de diferente é que aqui tem o sinal de mais e aqui tem o sinal de menos, tá? Lembra que eu falei agora há pouco que quando o sinal de mais está aqui fora, a gente não mexe no número, tá? Esse 3 negativo não tem sinal nenhum aqui, né? Então, esse 3 negativo já não vai ter nenhuma mudança. Então, o 3 negativo continua como 3 negativo, tá? O 2 negativo, ele tem aqui o sinal de mais do lado de fora, o sinal de mais aqui antes do parênteses. Então, se o sinal é de mais, quer dizer que ele não vai mudar. Então, menos 2, beleza, continua menos 2 aqui. Ó. O que a gente vai ter? Menos 3 e menos 2. Tá? Quer dizer que eu estou perdendo 3 e eu estou perdendo 2. Né? Lembra daquele jogo dos pontos que a gente trabalhou na sala? Lembra que quando você tem esses números aqui, ó, o negativo na frente, quer dizer que você está perdendo, você está devendo. Né? Então, se eu estou devendo 3 e eu estou devendo 2, quer dizer que eu estou devendo 5. Tá? Então aí a gente vai ter uma dívida de 5, a gente vai ter o 5 negativo, beleza? Agora, se o nosso número for o mesmo, mas o sinal ali for diferente, ó, for o sinal agora de negativo, isso vai alterar o resultado. O menos 3, ó, igual no outro, percebe que não tem ninguém na frente. Tá? Então aqui o menos 3 continua sendo menos 3. Agora, olha o 2 aqui. Ele está negativo. E antes dele tem um sinal de negativo também. Então, agora, esse menos 2, por causa do sinal, vai ficar o oposto. O oposto do menos 2 é o mais 2. Então, aqui a gente vai ter o menos 3 mais 2. Então, eu estou devendo 3, né? Está faltando 3, mas eu possuo 2 itens, 2 unidades. Tá? Isso quer dizer que eu ainda vou ficar devendo, a quantidade aqui é maior, né? Só que agora eu vou ficar devendo 1. Vamos supor que seja uma dívida, né? Eu estou devendo R$ 3 para alguém, eu vou dar R$ 2 para essa pessoa, e aí agora eu vou ficar devendo só R$ 1. Então, olha como o sinal aqui e aqui no outro exemplo, né, nos dois exemplos, faz o número ter um resultado diferente, faz a conta ter um resultado diferente, tá? Então, a gente vai ver isso na apostila e a gente também vai ver isso nas atividades que eu vou postar, tá bom? O que a gente tem, então, desse capítulo de uma forma resumida para você poder entender. Olha lá.
Ao realizarmos as adições e subtrações com números inteiros, devemos eliminar os parênteses. Então vamos entender que aqui, ó, eu não pude começar a continha, nenhuma das duas, sem tirar o parênteses. Percebe que o parênteses sumiu aqui e também sumiu aqui, tá? Então, a primeira coisa é eliminar os parênteses. E aqui vem as duas situações. Olha lá, se na frente dos parênteses houver o sinal de mais, ele não altera o sinal do número que está entre parênteses. Voltando aqui, ó, sinal de mais, antes do nosso número, ó, era menos 2, continuou menos 2. Então ele não se alterou, ele ficou do mesmo jeito, tá? Ou, né, pode acontecer isso aqui, ó. Se houver o sinal menos, né, o sinal negativo, ele altera o sinal do número que está entre parênteses. Ele ficará sendo o oposto. Então, olha só, ele é negativo aqui, o nosso menos 2 vai sofrer uma mudança. Então, o nosso menos 2 vai ficar mais 2, e aí a gente vai ter o oposto, tá? O contrário do que ele era antes, tá bom? Coloquei um último exemplo aqui, ó, agora de uma conta que envolve todos esses raciocínios, que também a gente vai ver na apostila, ver no material aqui, para você poder perceber. Então, olha lá a primeira parte, tá? O 4 menos 5 mais menos 2 menos 6. Assim que a conta está aparecendo para a gente. Primeiro eu tenho que tirar o parênteses. Então, primeiro eu vou tirar esse parênteses do menos 5, vou tirar o parênteses do menos 2 e vou tirar o parênteses do menos 6. Tá? O 4, ó, percebe que não tem parênteses com ele, então ele fica 4 mesmo, não preciso me preocupar. Olha o menos 5 e olha aqui fora, antes do menos 5. O menos 5 antes tem um negativo. Então, esse menos 5 vai virar mais 5. Ele vai ficar sendo o oposto, tá? Então, quando eu faço essa mudança, o parênteses aqui, o sinal aqui, vai tudo embora, tá? Fica só o mais 5. Aqui no menos 2 também, ó, eu tenho parênteses, só que lá fora é o sinal de mais. Se lá fora aparece o sinal de mais, o sinal positivo, quer dizer que a gente não vai precisar mexer, quer dizer que o nosso número 2 negativo continua sendo 2 negativo. Então a gente, nesse caso, vai repetir o número, vai manter o número do jeito que ele é. Agora, olha o menos 6 aqui. Ó. Esse menos 6, ele tem um sinal negativo lá fora. Então, esse menos 6 vai virar mais 6. Ele vai virar o oposto, tá? Então, o parênteses, o negativo vai tudo embora. E aí vai ficar para a gente só o mais 6, tá? E agora, como é que eu vou resolver, né? A gente pode somar primeiro a galera que tem positivo. Então, ó, o 4 aqui é positivo, o 5 é positivo, o 6 é positivo. Então, a gente pode somar. 4 com 5 dá 9, tá? E 9 com 6 dá 15. Então a gente vai ter 15 aqui positivo, tá? A gente fazia isso também no jogo lá dos números positivos e negativos. Então é o mesmo raciocínio, tá? Então, de número positivo, tem o 4, o 5 e o 6, que quando eu junto tudo vira 15. E tem esse 2 aqui que é negativo. E 15 menos 2 dá 13. Então eu consigo pegar uma expressão, eu consigo pegar uma conta matemática e usar essa regra dos parênteses, que é o que o capítulo 6 está mostrando para a gente, vai fazer a gente resolver a continha e achar um resultado mais fácil, ok? Beleza, pessoal. Agora, até a próxima aula.